Beleza pura, povão vascaíno, que bom ter você de volta aqui no meu canal, que a cada dia cresce graças ao seu like. Deixe o seu joinha aí. Muita gente acompanhando, mas esquecendo de ativar as notificações. Faça isso agora. E vire membro do canal, isso é fundamental para o meu crescimento, é importante para que eu possa continuar fazendo aí as coberturas e levando a camisa do Vasco. Vou falar sobre esse tema mais para frente. Esse vídeo aqui será dedicado a falar da volta do Coutinho e do Souza, que teme uma resistência dentro do ambiente Vasco da Gama. Eu vou rodar a vinheta e retorno falando com você. Bom, deu tempo de você se inscrever no canal, né? Maravilha. Gente, vou começar falando aqui sobre a questão do Souza e depois sobre o Felipe Coutinho, tá? O Souza, ele tá temeroso. Ele quer voltar para o Vasco, ele vai rescindir o contrato na Turquia, isso é certo, e vai jogar em algum lugar. Ele também tem essa convicção. A preferência dele é retornar agora para o Vasco. Ele recebeu o telefonema do Felipe Coutinho avisando: Cria, tô voltando, volta comigo. Eles se dão muito bem. Já passaram férias juntos, enfim, são amigos de longa data. E o Felipe Coutinho ligou para o Souza falando: eu tô voltando. O Souza teme, ele acredita que sofre ou poderá sofrer uma resistência nesse retorno, nesse possível retorno dele ao Vasco da Gama. Ele tem convicção disso. Ele chegou a falar que o Coutinho... Eu estou tentando aqui colocar as palavras certas para não comprometer algumas pessoas, mas ele pede ajuda ao Coutinho para tentar quebrar algumas resistências e ele poder retornar a São Januário. Gente, ontem no programa Hora do Vasco deu para perceber a resistência. Ele sabe, reconhece que não tem condição de jogar todas as partidas, ele tem um problema no joelho. Ele sabe que não vai jogar todos os jogos, que não será aquele Souza, ok? Opinião minha. O Souza retornando ao Vasco, eu acho uma ótima. Mesmo ele não jogando todos os jogos. Sabe por quê? Vários jogadores, dentre eles o Payet, vários jogadores não conseguem jogar todos os jogos. Ele apenas admitiu, e não publicamente. Eu é que estou publicando isso aqui. Ele não chegou ao público e falou: olha, eu não tenho condição de jogar, porque ninguém fala isso abertamente, mas internamente sabe-se que alguns jogadores não têm condições de jogar todas as partidas, os 90 minutos. E o Souza não publicou isso, hein? Ele não deu publicidade. Eu é que estou falando. Algo que certamente ele falaria internamente. E que o Payet também fala, e que outros falam também internamente. Então não há problema nenhum em ter o Souza sem jogar todos os jogos. Vai jogar um jogo, o outro ele vai jogar bem um tempo, o substituto joga bem outro tempo. Quantas vezes a gente já falou e fala: pô, o Flamengo tem 2 times, hein? Caramba, o Flamengo tem 2 times, hein? E o Vasco não pode ter? O Vasco hoje não tem um time. Um time. E tem torcedor, que eu respeito a opinião, mas não concordo. Não quero o Souza. Souza já disse que não consegue jogar todos. Não quero o Souza. Eu quero o Souza sim. Eu quero o Souza sim. Vai melhorar o elenco do Vasco. Antes de discutir titularidade, vai melhorar o elenco do Vasco a presença do Souza, ok? O Souza teme resistência para esse retorno dele ao Vasco e pede, inclusive, a ajuda do Coutinho para quebrar essa resistência aí. A volta do Coutinho. Eu tenho falado sobre isso pontualmente. A cada dia eu vou informando e vou atualizando com muito cuidado. Com muito cuidado. Eu não consegui confirmar até agora, no momento que eu estou gravando o vídeo, se as fotos que estão circulando na internet, essa foto aí do Coutinho e família no aeroporto,
E essa foto da esposa do Coutinho dentro do avião? Muitos estão dizendo, é o voo Dubai ou Doha no Catar, Rio de Janeiro. Dubai fica nos Emirados Árabes, né? Rio de Janeiro não, desculpa. São Paulo, é o voo direto para São Paulo. Eu não consegui confirmar. E quando eu digo que eu não consigo confirmar, não é que eu não esteja acreditando nisso. Eu estou dizendo que humildemente, eu não consegui confirmar. Então não posso chegar aqui e falar, ele está nesse voo e desembarca hoje em São Paulo. Eu não consegui confirmar até o momento desse vídeo. Também não há como precisar que ele vai chegar em São Paulo e vai descer depois no Rio de Janeiro. O que eu tenho a certeza, e essa é a informação que eu estou lhe passando, é que o Coutinho quer férias. Por isso eu coloquei na thumb. Coutinho quer sombra e água fresca. O Coutinho quer férias. Ele já tinha férias programadas. O Coutinho não vai estar treinando em São Januário daqui a uma semana. O Coutinho só pode jogar após o dia 10 de julho. Nós ainda estamos caminhando para o final do mês de maio. O Coutinho não vai ficar o mês de junho inteiro treinando em São Januário. Ele não vai. Ele quer sombra e água fresca. Merecidas férias de quem passou a temporada inteira treinando, jogando futebol, exercendo a profissão. Ok? Então ele vai sair de férias. Mesmo que desembarque no Rio de Janeiro, hoje, amanhã, depois da manhã, sei lá quando que ele vai chegar com precisão, ele chegaria no dia 4 de junho, e eu não tenho uma confirmação de que ele está voltando para o Chega Sábado aqui Chega Sábado no Rio de Janeiro, ou algo parecido. Não que os outros não estejam certos. A gente precisa ter muito cuidado para não despertar no torcedor algo irreal. Então, a credibilidade da informação, a credibilidade da notícia é fundamental para que eu possa ganhar o carinho de você, torcedor, que você possa acreditar também no meu trabalho. Existem vários que falam de Vasco diariamente, vários, muito bons também, excelentes, melhores do que eu. Eu, inclusive, acompanho alguns, porque eles têm credibilidade. Eu ainda não vi nenhum que eu gosto de acompanhar, que eu acredito, cravando que o Souza estaria dentro desse avião. Dizem que estão, alguém viu, mas ninguém conseguiu ainda precisar. Eu também não. Falei Souza, quis dizer Coutinho, né? Bom, vamos lá. Outro tema aqui. Cruzeiro. O dono da SAF do Cruzeiro, dono lá dos supermercados BH, o Pedrinho BH, ele falou claramente ontem que há o interesse do Cruzeiro no Pedrinho. Ele falou isso. Pedrinho é um sonho. E ele fará de tudo para que o Coutinho possa jogar no Cruzeiro. Não fique preocupado, torcedor vascaíno. O Coutinho já se comprometeu, ele vai jogar no Vasco. Não fique preocupado com isso. O Coutinho não vai jogar no Cruzeiro. O Coutinho volta para o Brasil para jogar no Vasco. Ué, então por que o Pedrinho falou isso? Isso é problema dele. Isso é problema dele. Vendendo o sonho para a torcida do Cruzeiro, demonstrando para o torcedor do Cruzeiro que está em busca de grandes jogadores, faz parte do jogo. E está certo. Tem a possibilidade de trazer um atleta como o Coutinho, sem obrigação de pagar multa rescisória, tá certo o Cruzeiro. Errado tá o Vasco de não correr atrás de outros jogadores também. Ok? Então, o Cruzeiro tá certo. Tá na dele. Mas o Coutinho vai mesmo jogar no Vasco. A rescisão será amigável com o Aston Villa, tá? O Aston Villa vai abrir mão de pagar os salários do Felipe Coutinho. Quase um ano aí de salário, é um salário alto. Na Inglaterra se paga por semana. Haverá essa rescisão amigável. O Aston Villa deve anunciar em algum momento que o Coutinho já tem um contrato rescindido. Talvez o Aston Villa, eu estou aqui pensando,
possa estar esperando alguma proposta de algum clube, para que ele possa até discutir. Pô, mas peraí, olha, estou perdendo X. Pô, Coutinho, se você for jogar em tal lugar, vão me pagar a multa rescisória nesse valor aqui. Então vamos dar uma negociada. O Coutinho disse que o Aston Villa deve uma grana a ele. De repente pinta um outro clube e faz um pagamento de uma diferença. Enfim, é uma negociação que tem que acontecer e que deve acontecer entre o Aston Villa e o Philippe Coutinho. Essa é uma negociação. O Vasco está em compasso de espera, porque é interessante, muito interessante, que o Coutinho consiga a rescisão contratual. Eu já ouvi dizer, na turma aí que vem falando sobre o Vasco, da possibilidade do Aston Villa emprestar o Philippe Coutinho ao Vasco com uma obrigação de compra no final do ano. Gente, para mim essa ideia é louca. Para mim ela é louca. Eu já ouvi isso algumas vezes. O Vasco não vai comprar o Philippe Coutinho no final do ano, porque passa a ser um valor altíssimo sem poder de venda. E a vida útil do Philippe Coutinho. O Vasco não vai comprar o Philippe Coutinho no final do ano. Que valor o Aston Villa colocaria para vender o Philippe Coutinho no final do ano, ou no final da temporada, ou no final do próximo ano? Sendo que o Philippe Coutinho, em janeiro do próximo ano, mais meia temporada europeia, ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube e sairia de graça do Aston Villa. Então isso é uma loucura que está jogando contra o Vasco. Quem está levantando essa possibilidade está jogando contra o Vasco. Está dando ideia para o Aston Villa. Porra, empresta para o Vasco e bota aí uma obrigação de compra. Imagina se o Vasco vai cair nessa. Bom, de segunda a sexta a partir do meio-dia tem a Hora do Vasco, hein? Tô te esperando. Se inscreva no canal, ative aí as notificações.